A do ensaio, pum, sumiu, falei, meu Deus. Mas ele foi buscar a esposa e o filho, tem motivo, amém? Aleluia. Você está feliz de estar aqui nesse dia? Glória a Deus. Nós também estamos muito felizes. Quero agradecer ao pastor Leonardo Silva Capuchin, sua digníssima esposa Vanessa Capuchin e a sua gangue, amém? Seus 3 filhos. por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu e o Léo somos amigos já tem pelo menos 20 anos. Estudamos juntos, fizemos seminário juntos, moramos no mesmo alojamento, dividíamos o mesmo quarto. Então assim, eu tenho muita liberdade com o pastor Léo, porque somos amigos de muitos anos. No casamento dele, meu Deus, gente, no casamento do pastor Leonardo, eu fui padrinho. Eu entrei com 2 madrinhas. Você não vai ver isso nunca mais na sua vida. Eu entrando com uma, a outra veio, pegou no meu braço, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Escolho uma e morro, escolho a outra e padeço. Então vamos entrar com as 2 mesmo. Entrei com 2 madrinhas. Sangue de Jesus tem poder na minha vida, amém? Mas o Senhor me libertou desse mal. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 58. Da outra vez que eu estive aqui eu estava sozinho, mas hoje eu trouxe a melhor parte de mim, amém? Que é a minha esposa Virgínia, que está ali dentro. Virgínia, vem aqui ouvir a palavra, minha filha. Se você não sentar para ouvir, o povo não vai ouvir, amém? E trouxe a minha filha também, a Valentina. Gente, estou brincando, minha esposa está ali cuidando da minha filha. Nós estávamos descansando alguns dias em Nashville. Eu nunca tinha ido lá. Eu sou apaixonado por música, então tinha que conhecer Nashville, né? E estava muito frio lá e a minha filha ficou meio gripadinha. Então, essa madrugada foi muita oração, amém? Cadê os pais aqui? Os pais me entendem, amém? Foi uma madrugada de oração, clamor e lágrimas. Então minha filha está meio doentinha, por isso que a minha esposa... Você vai sentar para ouvir a palavra, Vaso? Ou você vai cuidar da Valentina? Ah, você está trocando a fralda da minha filha, beleza, tá liberada. Os irmãos liberaram a minha esposa, irmãos? Tá liberado, Deus abençoe em nome de Jesus. Isaías capítulo 58, versículo de número 1. Eu quero falar com vocês sobre o tema compaixão. Esse é o primeiro domingo de 2024. E nesse tempo de ativação espiritual, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, amém? Isaías capítulo 58. Eu vou ler com você, está na NVI. Tem a nova versão transformadora aí? Não? Então eu vou ler na NVI mesmo, pode deixar. Eu queria ler na nova versão transformadora, mas vamos lá. Vou ler aqui na nova versão internacional mesmo, amém? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Tem um crente pentecostal ali, amém? Tem mais algum pentecostal aqui nesse dia? Irmã, não precisa sair com ele não, irmã. Pode ficar, tá tudo tranquilo, amém? Deixa as crianças glorificar aqui e dar brado de glórias, amém? Não tem problema não. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia e noite eles me procuram, parecem desejosos de me conhecer, de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles me pedem decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Verso 3: Por que jejuamos, dizem, e não vistes? E por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina com discussão e rixa, em brigas e de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de um jejum aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este: que vocês soltem as correntes da injustiça, que vocês desamarrem as cordas dos jugos, que vocês coloquem em liberdade os oprimidos e rompam toda a escravidão.
Não é que vocês compartilhem a comida com o faminto, que vocês abriguem o pobre e o desamparado, que vocês vistam o nu e que vocês deem ajuda ao seu próximo? Aí sim, um aleluia, glória a Deus. Quem foi que deu um aleluia aí? É isso aí, irmã, obrigado, viu? Mais alguém quer dar um aleluia aí? Se eu tivesse lendo aqui que ia estar tudo certo, você estava relampeando, amém? Essas horas que a igreja fica em silêncio, é agora que você tem que glorificar, amém, irmão? É agora que você tem que dar glória a Deus, amém? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você vai clamar ao Senhor e Ele vai responder a você. Você vai gritar por socorro e Ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio, o jugo opressor, o dedo acusador e o falar com falsidade, ou seja, a fofoca, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os desejos dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, cujas fontes de águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu dia santo, se você chamar de delícia o descanso e honroso o dia santo do Senhor, e se você honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos lugares altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, por misericórdia e graça, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. O pregador desse dia, conceda-lhe, Senhor, misericórdia, graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Irmãos, eu falo com vocês nesse dia sobre o tema compaixão, amém? Fala para quem está do seu lado, compaixão. Essa palavra, compaixão, ela significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia de uma outra pessoa, acompanhado de um desejo de tornar essa dor menor. Participação espiritual na infelicidade do outro, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Amém? Vou repetir. Compaixão significa um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia de uma outra pessoa, acompanhado de um desejo de torná-la menor. É a participação espiritual na infelicidade de outro, que desperta um impulso altruísta de ternura para com aquele que está sofrendo. Eu poderia dizer facilmente que essa palavra compaixão descreve muito bem a vocação desse povo chamado povo de Israel, porque é para isso que Deus levantou Israel, para sentir compaixão das outras nações, para se levantar e ser uma resposta ao sofrimento dos povos. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou isso: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu quero fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa promessa que Deus fez a Abraão está conectada à promessa que Deus trouxe ao Gênesis, ali no Gênesis, no capítulo 3, no jardim do Éden, quando depois da queda, Deus prometeu um descendente que anularia o veneno e o poder da serpente na história,
apesar de ter o seu calcanhar ferido. Ou seja, de certa maneira, a vocação de Israel estava conectada a se compadecer das nações, a ser uma resposta para as nações por meio daquela promessa. E é óbvio, irmãos, que isso seria impossível se Israel não vivesse uma relação com Deus. Então a relação com Deus era um fator primordial para que Israel pudesse viver essa vocação de ser a resposta de Deus para os outros povos. Como Israel poderia ser a bênção de Deus para as nações, conectada com o seu Deus, conectada na sua relação com Deus. Todo mundo comigo aqui? Então a relação com Deus era o caminho que tornaria Israel apto para ser a bênção de Deus para os povos da terra. Só que o texto mostra para mim e para você aqui em Isaías 58, que Israel começou a entender de uma forma muito diferente esse aspecto religioso da sua vocação. Israel começou a entender que a relação com Deus não era para benefício dos povos. Israel começou a entender que a relação com Deus em primeira instância era para o seu alto benefício. E Israel transformou o caráter da sua religião. Aquela religião, aquela relação com Deus que havia sido dada para, em primeira instância, beneficiar as outras nações, agora estava sendo usada pelos israelitas com um perfil totalmente diferente. Qual é o perfil? Usar a relação com Deus para o meu alto benefício, para a minha própria satisfação pessoal. E com isso Israel deixou de ser bênção para os outros povos, e inclusive para si mesmo, para se tornar um problema, para se tornar um peso, para se tornar motivo, não mais de louvor a Deus, mas para se tornar motivo de distanciamento de Deus. Essa é a confusão que o texto está apresentando. O texto mostra uma compreensão errada da relação com Deus, e as consequências dessa falsa compreensão da relação com Deus, que não diz respeito ao benefício do outro, mas tentar usar Deus para o meu próprio benefício. O texto não fala que não há falta de vontade de ler a Bíblia. O texto não fala que não há vontade de buscar Deus. O texto não fala aqui que não há interesse nos mandamentos de Deus em obedecer. Mas esse interesse está distorcido. Ou seja, eu busco a Deus, mas não para me tornar nas suas mãos um instrumento de benefício do outro, do próximo, cumprir a vocação na minha relação com Deus. Não, eu busco a Deus porque eu quero de alguma forma nesse relacionamento me dar bem, porque eu quero de alguma forma nesse relacionamento aqui usufruir do máximo de proveito para a minha própria satisfação, para o meu próprio benefício. E o texto bíblico diz que ao fazerem isso, eles oram, jejuam e Deus não responde. E aí eles começam a perguntar o porquê. Deus, espera aí, nós estamos aqui buscando o Senhor. O texto diz que parece que eles têm desejo de obedecer a minha lei, de viver para mim. E eles jejuam e eles falam: Deus, por que o Senhor não está respondendo? E aí Deus fala: vocês querem que eu responda? Por que eu não estou respondendo? Eu vou falar: porque a religião de vocês está errada. Porque vocês estão aqui tentando me buscar para alto benefício, mas olha o que vocês fazem com o outro. Vocês oprimem as pessoas, vocês falam mal uns dos outros. No dia do jejum vocês brigam, discutem. O jejum de vocês termina em socos e pontapés. Como é que vocês podem achar que essa religião que vocês estão tendo, né, supostamente esse relacionamento comigo, pode atrair a minha atenção para eu beneficiar vocês? E Deus vai dizer: olha, se vocês querem de fato que eu responda, então vamos consertar as coisas aqui. Vamos ser religiosamente verdadeiros. Vamos parar com essa falsa piedade, esse joguinho de santidade, essa aparência de espiritualidade, e vamos me buscar direito. Vamos fazer esse negócio de verdade. E como? Entendo que a vocação que eu estou trazendo para vocês, ela se mostra, né, a relação, comigo se mostra verdadeira, se lá na ponta a vocação de vocês é cumprida. Vocês estão aqui? Vocês ouviram o que eu falei? A religião de vocês se mostra verdadeira se lá na ponta a vocação de vocês toca a vida de pessoas. Se vocês libertam um aflito,
se vocês libertam o oprimido, se vocês não viram as coisas para quem está em necessidade, se vocês tocam a vida das pessoas, se vocês vão atrás de quem está afligido, se vocês de alguma forma manifestam misericórdia, aí sim eu posso ver que a espiritualidade de vocês ela é verdadeira, e não apenas um jogo de palavras, não apenas uma apresentação. Pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus aqui nesse dia? Se vocês fizerem isso, aí o texto diz, então a sua luz vai romper, então a cura vai brotar, então a transformação os alcançará. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Então o que o texto está denunciando aqui é uma religião de aparência, uma religião que transformou Deus num sistema religioso, que te satisfaz em cantar músicas, ajoelhar num lugar sagrado, mas que essa religião não transforma a vida. Vocês estão comigo? E eu queria, essa é a denúncia que o texto está propondo, amém, irmãos? E eu queria, a partir desse texto, retirar com vocês aqui alguns aprendizados para nós que estamos vivendo esse ano, que é o ano da compaixão, amém? Gente, eu não tenho dúvidas de que quando o nosso pastor, o pastor André Valadão, e na época quem trouxe esse tema foi o pastor Márcio Valadão, trouxe esse tema, eles não estavam aleatoriamente, amém? Falando, vai ser o ano da compaixão. Há uma busca de Deus para isso, amém? E a palavra de Deus para esse ano foi essa. Só que, gente, essa palavra é muito séria, amém? O ano das portas abertas é mais light, irmão. Sim ou não? Das portas abertas, aleluia, é o ano da conquista, mas ano da compaixão põe eu e você no estreito, amém? Exige de nós uma postura condizente com a palavra que Deus está trazendo, e é por isso que Deus me fez pregar esse texto, amém, irmãos? Porque Deus quer nos alinhar com a palavra que Ele está trazendo sobre nós, ou seja, vocês estão aqui? Faz assim, fala agora, aleluia. Prepara o lombo que vai doer, amém? Ou seja, irmão, Deus, a começar de mim, amém, queridos? A começar de mim, Deus quer nos tirar dessa religião de aparência, autocentrada, que fica buscando Deus para benefício de si mesmo, e Deus quer nos conectar com uma religião que transforma a vida de outras pessoas, não só a nossa, mas Ele quer nos conectar com um relacionamento com Ele verdadeiro, que vai ser provado como verdadeiro, porque na ponta final, nós vamos ver mudança mais na vida dos outros do que na nossa vida, amém? E eu não sei se você percebeu, mas o caminho para a resposta que você precisa é lutar pela resposta da vida do outro. Pelo amor de Deus, alguém está comigo aqui? O texto está dizendo, olha, depois que você fizer tudo isso, aí sim, ou seja, se nós lutarmos pela mudança dos nossos irmãos, se nós, na nossa busca com Deus, nos colocarmos à disposição para que Ele nos use para sermos instrumentos de vida na vida de outras pessoas, então Deus usará alguém para ser resposta às nossas necessidades, amém, irmãos? Que é assim que funciona. Então, alguns aprendizados que eu tirei desse texto aqui, e eu quero trazer para você, amém? Primeiro aprendizado é que, escuta isso aqui em nome de Jesus. Há uma porção de Deus que nós encontramos no lugar secreto, amém, queridos? Fala comigo, há uma porção de Deus que eu encontro no lugar secreto. Escuta, há uma porção de Deus que nós encontramos no lugar de oração, amém, queridos? Há uma porção de Deus que nós experimentamos no culto. Mas escuta o que eu vou te falar. Só que existe uma porção de Deus que você não vai experimentar nem no lugar secreto, nem no lugar de oração e nem no culto.
Há uma porção de Deus que só é experimentada no meu encontro com o meu próximo. Vou repetir isso, amém? Há uma porção de Deus que eu não experimento no lugar de oração. Há uma porção de Deus que eu não experimento no lugar secreto. Há uma porção de Deus que eu não experimento no culto. Há uma porção de Deus que eu só experimento quando eu me encontro com o meu semelhante, amém? Escute, quando a minha religião deixa de ser apenas para mim, e ela passa a encontrar o seu verdadeiro objetivo, que é ver Deus no outro, então eu começo a encontrar Deus na vida dos meus irmãos. Presta atenção, tem muita gente aqui. Esse aqui você quer jargão de pregador, né? Tem muita gente aqui, vamos lá. Pessoal, presta atenção. Muitas vezes nós estamos espiritualmente insatisfeitos, porque a porção de Deus que nós estamos tentando encontrar no quarto, não está no quarto. A porção de Deus que nós estamos tentando encontrar no culto, não está no culto. A porção de Deus que nós estamos tentando encontrar no lugar de oração, não está no lugar de oração. A porção de Deus que nós estamos querendo encontrar para nos preencher, nos satisfazer, está naquele necessitado que está do nosso lado. E por que é que muitas vezes nós não encontramos essa porção para nos satisfazermos de Deus? Porque nós preferimos ignorar o necessitado do que sermos preenchidos de Deus. Tem alguém comigo aqui? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma história de um amigo nosso, o Léo conhece, Kelvin, esposo da Juliana. Esse rapaz, ele era um empresário e tinha um cargo muito importante numa multinacional em Curitiba. E quem lembra aqui daquele mover que teve no Brasil, 2000, 2002, David Quilo, Antônio Cirilo? Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Os que não levantaram a mão, quantos anos você tem? Me senti velho agora, misericórdia. Olha só, nessa época no Brasil teve um grande despertamento espiritual. Talvez você seja novo convertido, né? Começou sua caminhada com Jesus agora. Mas nessa época no Brasil teve um grande despertamento espiritual, né? Inclusive o Lincoln, né? O pessoal do Escolha Esperar, todo mundo dessa época aí, né? Xaramai, aleluia. E esse menino, na época, gente, não existia, presta atenção, AirPods, essas coisas não existiam na época, amém? Na época existia Discman. Gente, eu tenho 39, quase 39 anos, amém? Vou fazer 39 dia 10 agora. Dia 10, eu faço 39. Então nessa época não tinha AirPods, iPhone, não tinha Discman. Ele estava com o Discman ouvindo um CD chamado Fogo e Glória Curitiba. Alguém conhece CD aí? E estava naquela música, eu quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar. Tá vendo? Os crentes conhecem, amém? E ele cantando, né, naquela presença, aquela atmosfera, diz que nem no ouvido, andando lá na rua de Curitiba, no centro comercial. E ele passou por um mendigo. E ele ignorou o mendigo. Ele ouviu o Espírito Santo falando dentro dele: você não falou que você queria me ver? Você não falou que você queria me tocar? Você não falou que você queria me abraçar? Você não falou que você queria me ver? Aí ele falou: claro, Senhor! Eis-me aqui, quero te ver! Ele falou: pois eu estava ali sentado, você passou por mim, você não me viu, você não me tocou, você não me abraçou. Ele falou que naquele dia, Jesus pegou ele, né? Enche, Jesus, enche minha cara de tapa. E ele tirou o Discman do ouvido. Ele voltou na direção daquele mendigo. Ele falou assim: o que o senhor está precisando? O mendigo falou para ele: estou precisando tomar um banho. Ele falou: vamos lá para casa. Ele pegou o mendigo, colocou ele no carro e levou esse mendigo para casa. Ele deu banho no mendigo, fez a barba dele, sentou com o mendigo na mesa, e ele começou a comer com aquele mendigo. A presença de Jesus começou a encher o coração do Kelvin. Na outra semana ele voltou para a empresa, ele largou o trabalho dele, e ele nunca mais conseguiu parar de cuidar desse tipo de gente.
Esse casal hoje são missionários, já trabalharam no contexto do sertão do Nordeste brasileiro e tantos outros lugares, porque depois daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma, porque ele passou a experimentar de uma presença de Jesus que não estava lá no CD, ele passou a experimentar de uma presença de Jesus que não estava lá no culto, que não estava lá no secreto. Ele começou a experimentar de uma presença de Jesus que tem a ver com tocar o aflito, com sarar o necessitado, com abraçar aquele que está oprimido. Tem alguém comigo que diga glória a Deus? Há uma presença, há uma porção de Jesus, irmão, que nós só encontramos no encontro com o outro, quando a gente vê Deus na face do outro. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala que um dia Ele vai juntar as nações para um grande julgamento, e Ele separará os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Fala comigo: ovelhas à direita, bodes à esquerda. Mais uma vez. Fica a dica, amém? Bodes à esquerda. Amém? Estou brincando, mas é verdade. Estou brincando. E o texto bíblico diz que aqueles que forem colocados à esquerda ouvirão Jesus dizer a eles, os bodes: apartai-vos de mim para o fogo eterno, que está preparado para vocês. Aí eles vão ficar assustados e vão dizer: por que, Senhor? Por quê? Why? Por quê? E Jesus vai dizer: porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava preso e você não foi me visitar. Eu estava doente e você não me curou. E o texto diz que aquelas pessoas vão olhar para Jesus desesperados e vão dizer: Senhor, quando foi que nós te vimos assim e não te ajudamos? O que Jesus vai dizer? Não, Ele vai dizer assim: sabe quando vocês não fizeram para mim? Quando vocês ignoraram um dos meus pequeninos. Só que a palavra no grego aqui para pequenino, irmão, também pode significar desprezados. Ou seja, quando você ignorou o que todos desprezam, quando você também agiu com desprezo para com aqueles que todos os outros já desprezam, você me desprezou, você me ignorou. Eu estendi a mão para você sentado naquela calçada e você não me viu. Eu estava no presídio e você não levou em consideração. Irmão, vocês estão comigo aqui nesse dia? Presta atenção. É impossível conhecer Jesus e ter intimidade com Ele e não se importar com aquilo que Ele se importa. É impossível conhecer o coração de Deus e não amar aquilo que Ele ama. Se eu e você queremos realmente nos aprofundar, mergulhar na nossa intimidade com Deus, nós precisamos entender que ao conhecermos o coração de Deus, Ele vai levar a gente a se importar com aquilo que está no coração dEle. Os meus pequeninos. Ele vai virar para aqueles que estão à direita e vão dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava enfermo e você foi me visitar. Eu estava preso, você me socorreu. Eu estava nu e você me vestiu. E eles vão dizer: Senhor, quando é que fizemos isso? Sabe qual é a diferença da verdadeira religião para a falsa? É que o verdadeiro cristão consegue enxergar Deus aonde outros não enxergam. Ele consegue ver Jesus aonde outros não conseguem enxergar. Há uma porção de Deus que só é experimentada no meu encontro com o outro. Escuta aqui, meu irmão: melhor do que você ter a alegria de ter o alimento posto na sua mesa é você botar o alimento na boca de alguém que está morrendo de fome. Existe mais prazer em saciar. Não, gente, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Só entre nós aqui. Você já viveu isso na sua vida, irmão? Você sabe o que significa. Você já teve esse prazer? Sim ou não? Sim.
Você tem um dinheiro, sei lá, alguma coisa separada para você. Era a sua porção. Você fala assim, quer saber uma coisa? Eu vou usar isso aqui para fazer o bem para alguma pessoa. E cara, você volta desse lugar, tipo assim. Quem sabe o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus? Por quê? Porque naquele dia, talvez você não chorou, talvez você não relampeou, talvez você não sapateou, mas havia um pão de Jesus disponível para quem estivesse disposto a alimentar quem estava com fome. Primeiro ensinamento que eu aprendo nesse texto, primeiro aprendizado, pastor de homilética, professor de homilética, vou usar a palavra certa. Primeiro aprendizado, há uma porção de Deus que eu só encontro no outro. Segundo aprendizado, vocês estão comigo aqui? É que a visão de Deus é aquilo que me conecta ao serviço de Deus. O que me conecta a uma vida de serviço e misericórdia para com o outro é aquilo que eu estou enxergando de Deus. Amém, gente? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Êxodo capítulo 3. A Bíblia diz que Moisés estava em Midian pastoreando o rebanho do seu sogro chamado Jetro, numa montanha chamada Horebe. E a Bíblia diz que ali, pastoreando esse rebanho, ali no meio daquela montanha, ele percebeu um arbusto, uma sarça, que pegava fogo, mas ela não se consumia. Moisés pensou, vou me aproximar para ver que fenômeno é esse. E quando ele chegou perto, ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E depois de Moisés ver a Deus, na verdade cobriu o seu rosto, porque ele ficou com medo, porque ele viu que era Deus. O Senhor disse para ele: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu tenho visto a sua aflição, e eu decidi descer para libertá-los. Dispõe-te, pois, Moisés, porque eu quero usar você para libertá-los. O que eu enxergo de Deus me conecta com o meu serviço. É alguém comigo aqui? O que eu enxergo de Deus, a visão espiritual que eu estou tendo, ela me conecta ao meu semelhante. Quer mais um exemplo? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor exaltado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam e eles rodeavam o trono de Deus, dizendo: Ele é santo, 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 Ele é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O texto diz que os batentes das portas tremeram com a voz daquele que clamava, a casa se encheu de fumaça, e Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa viva que tirara do altar, e ele tocou nos meus lábios, e ele disse: eis que o teu pecado foi purificado e a tua iniquidade foi removida. Então ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então eu disse: aqui, Hineni, que é a expressão em hebraico para eis-me aqui. Hineni Adonai, eis-me aqui, Senhor, envia-me. O mesmo acontece com Ezequiel capítulo 1, o mesmo acontece com Jeremias, e o mesmo acontece com o próprio Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 16, após ouvir a voz do Pai no seu batismo: tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus traz as águas do batismo, eu posso ser tentado no deserto do Jordão, pelo diabo. Ele é conectado ao propósito de Deus, porque na verdade, irmãos, tu és o meu filho amado,
era a expressão da sua vocação. Isaías 42. A visão que nós temos de Deus, ela nos conecta ao nosso serviço. As experiências que você está tendo, escuta isso aqui, as experiências que você está tendo com Deus não são para você. Elas não são para você. Não tem nada a ver com você, mas tem a ver com as pessoas que Deus quer tocar através de você. Você consegue entender que Deus está te enchendo, porque existe alguém que está vazio, que está precisando do enchimento que você está experimentando. A palavra que você está recebendo não é para você, não tem nada a ver com você, ela tem a ver com o teu lugar de serviço, com o teu lugar de dedicação, com o teu lugar de entrega. Ela tem a ver com quanto você pode, nas mãos de Deus, ser um instrumento para transformar a vida de um semelhante, meu irmão. Há uma porção de Deus que só é experimentada no outro, e a visão que Deus me dá, me coloca nesse lugar de serviço. Ou seja, se nós não estamos servindo, o que está nos faltando? Uma visão de Deus. Se nós estamos vivendo muito para nós mesmos, irmãos, é porque está nos faltando uma espiritualidade um pouco mais conectada com as coisas de cima e menos com as coisas da terra. Olha para Paulo. Cara, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Olha para Paulo, indo para Damasco, capital da Síria, em Atos capítulo 9. Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele volta os seus olhos para ver quem fala com ele, mas era impossível, a luz havia o cegado, e ele diz: quem és tu, Senhor? E ele ouve Jesus dizer: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Saulo sai cego daquele encontro com Cristo, e o Senhor envia então um homem chamado Ananias para ir até a rua chamada direita e procurar por Saulo. E quando Ananias é enviado, escuta isso aqui, Ananias fala assim: Jesus, mas esse aí não é o cara que está matando todo mundo? Esse aí não é o fulano que está... Olha o que Jesus fala para Ananias. Ele era essa pessoa. Agora ele é para mim um instrumento muito valioso, e ele saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome, pelo amor de Deus. A visão de Saulo o conectou ao seu lugar de serviço. Qual que é o seu lugar de serviço, irmão? Quem é que Deus está te chamando para tocar? Quem é que Deus está te chamando para abraçar? Glória a Deus. Quem é que Deus está chamando você, por você se compadecer? Posso contar uma experiência pessoal? Eu não gosto de contar minhas coisas no púlpito não, porque eu acho que não pega bem. Mas eu vou contar essa aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui. Alguns meses atrás, eu e a Virgínia estávamos fazendo uma visita. No ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, eu ganhei um tênis que eu queria muito. Um tênis caro, tênis da Louis Vuitton. Todo mundo sabe que tênis da Louis Vuitton é caro, senhor não? É caro. Eu ganhei um tênis da Louis Vuitton, queria muito. O irmão da igreja foi tocado lá e Deus usou ele. Aleluia, meu pai. E ele me deu o tênis. O tênis custa mais de $1.000, irmão. Eu ganhei o tênis. E nós fomos fazer uma visita e eu estava com o tênis no pé. E a gente conversando ali com o casal, e eles super tranquilos com a gente, conversa gostosa e tal. E ela foi fazer a unha da Virgínia, é sua unha, alguma coisa assim, foi fazer a unha da Virgínia. E no meio da conversa, como nós temos muita liberdade, ela compartilhou com a Virgínia que as coisas estavam muito difíceis, o marido dela estava trabalhando muito, eles tinham acabado de ganhar uma criança, ele estava dobrando, e ainda assim, eles não estavam conseguindo recurso suficiente para pagar as contas. O aluguel daquele mês estava atrasado. E eu conversando com o marido na sala sem saber de nada.
E ele me tratando super bem, fizeram um jantar maravilhoso pra gente. Quando a gente foi embora, a Virgínia falou comigo. Falou, amor, eles estão sem dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, quanto que falta? Falei, falta tanto. Não era uma quantia pouca, irmãos. E eu vou falar para você, não era uma quantia que eu poderia tirar e falar, isso aqui não vai fazer diferença no meu orçamento. Mas o Espírito Santo falou comigo assim, você tem coragem de andar com tênis no seu pé, que custa quase o aluguel do seu irmão, e não fazer nada por ele? Não, você tem coragem mesmo de andar com tênis no seu pé, que custa quase o valor que ele está precisando, e você não vai fazer nada por ele? Eu falei com a Virgínia, pega o dinheiro e manda para eles. E no caminho de volta para casa eles ligaram chorando, por favor, nós não falamos isso para vocês fazerem isso, não, pelo amor de Deus, não vou mandar o dinheiro de volta. Eu falei, pelo amor de Deus, nada, recebe a porção que eu estou te dando, meu filho, porque aquilo que Deus me tocou para fazer, certamente Ele vai tocar alguém para fazer algo por mim. Só recebe. Vocês estão entendendo, irmão? Eu não posso ter, presta atenção, eu não posso ter uma visão de Deus que não me conecta no serviço de alguém. Eu não, irmão, não posso. Não é possível que eu estou tendo tanto de Deus na minha vida, experimentando tanta graça de Deus, e vejo meu irmão em necessidade e eu finjo, vou orar por você. Que orar o quê, irmão? Você precisa orar para fazer alguma coisa por alguém? Jesus já falou, se você vê alguém em condição de necessidade e você não fizer nada, você é um hipócrita. Tiago falou em 1,27, Tiago 1,27, a verdadeira religião para com o nosso Deus é essa, o cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, e se manter incontaminado do mundo. Nós não precisamos orar para servir, nós precisamos ter coragem de servir. O que nos falta é a ousadia de talvez perder um pouco para mim, para poder ser resposta para alguém. É parar de avareza, é parar de egoísmo, é parar de pensar que o negócio é só juntar. Não é. Jesus não está no negócio de juntar, Jesus está no negócio de repartir. Quando Ele pega um pão, o pão não fica inteiro, meu filho. Você consegue entender isso? Nada na mão de Jesus fica inteiro. Tudo que Ele pega, Ele reparte. Ele pega o pão, reparte. Pega a sua vida e reparte. Pega a sua casa e reparte. Pega o seu tempo e reparte. Porque o negócio de Jesus é repartir para multiplicar. Pelo amor de Deus. Terceiro, fica de pé no seu lugar, já vou acabar. Terceiro, uma religião, glória a Deus. Irmã, nunca fizeram isso comigo aqui, hein? Unção do Vitor Hugo, meu Deus. Inteligente. Um santo ficou todo arrepiado, inteligente. Aleluia. Presta atenção. Terceiro, uma religião que não se transforma em serviço e amor ao meu irmão, é uma religião que só serve para mim. Ela não glorifica o nosso Deus e Pai. Amém, queridos? Já falei um pouco sobre isso aqui, então, o último ponto, que eu já acabei meu tempo aqui. Quarto, gente, eu estou bem de boa, amém? Não vou ficar de formalidades aqui, não, tá? Ou seja, cara, o que adianta? Não, eu sou irmão de oração, que benção, aleluia. Aí a minha esposa precisa de mim para lavar uma louça, mas eu não posso lavar a louça. Outro dia, vou contar uma outra experiência aqui. Vou contar porque essa foi legal. Eu ia pregar na Lagoinha de Orlando, no domingo de manhã. Era domingo de manhã, não era? Não sabe o que eu vou falar, né? Como assim você não sabe, Vaz? Nós estamos conectados. Ah, papai. Mas era um domingo de manhã. Eu ia pregar nos cultos da manhã no lugar do pastor André. É isso, amém? E naquela madrugada, Valentina tinha quantos meses? Uns 6 meses, mais ou menos? Não sabe. Tá difícil, hein, Vaz? Não sabe a história, não sabe os meses. Eu não tomei meu remédio hoje, não. Não tomou seu remédio, amém. Depois ela vai tomar e a coisa vai funcionar. Pois bem, acho que ela tinha uns 6 meses de idade. Você sabe que neném 6 meses de idade acorda ainda muitas vezes à noite e tal. E aí, gente, cara, mulheres, mamães aqui, vamos aplaudir as mamães, por favor. Não, aplauda forte, hein? Todas as mamães, aplauda forte.
Mano, ser mãe não é para todo mundo, amém? Tem que ser muito macho para ser mãe. Eu fiquei com a minha esposa durante o parto dela, teve parto normal. Cara, eu falei, descreve o parto normal, é morrer e ressuscitar. É isso, parto normal é isso. A mulher morre e ressuscita, né? Enfim. Aí naquela madrugada, como eu ia pregar, eu falei com a Virgínia, não, meu amor, pelo amor de Deus, me ajuda. Amanhã cedo, eu vou ser o pregador da manhã. Não posso ficar acordando. E eu ia fazer o louvor. Ela ia fazer o louvor. O meu era mais especial, né? É pregar, cantar é pouca coisa. Tô brincando. Aí o Espírito Santo falou comigo assim. Ô meu filho, quem é que disse pra você que pregar no domingo de manhã na igreja era mais importante que cuidar do seu filho de madrugada? Quem é que disse pra você que ministrar ao meu povo no domingo pela manhã é mais importante do que você levantar para trocar a fralda e dar leite para sua filha na madrugada? O Espírito Santo falou comigo, olha, se você não levantar, nem apto para subir no púlpito você está. Que lugar de serviço é esse? Que só serve com o microfone na mão, mas não pode servir dentro de casa. E naquele domingo de manhã eu fui ministrar, contei isso para a igreja. Mas eu levantei de madrugada para cuidar da minha filha. Porque, irmãos, se a nossa religião não serve para servir, ela não serve para nada. E o último ponto, quarto aprendizado aqui, é que o milagre é o outro. O seu milagre tem nome. Fala o nome aí, irmão. Fala alto, vai. Isso. Meu milagre é o Rodolfo. Meu milagre é o Léo. Meu milagre é você, querido. Você é o meu milagre. Meu milagre é o outro. Você está atrás de milagre, irmão? Olha quantos aí à sua volta. Vou repetir, amém? Você está atrás de... Quem está precisando de um milagre aqui hoje? Levanta a mão. Olha a sua volta aí, o quanto de milagre tem aí, ó. Milagre é o outro. Como é que é o nome do irmão aqui? Tiago. Milagre é o outro. Aqui, ó, o Tiago é o milagre aqui, ó. Está precisando de milagre aqui, ó. Olha o milagre aqui, ó. Acabou de sair do vale da sombra da morte, fresquinho. O milagre é o outro. Milagre é o meu próximo. Sabe quando é que Deus transforma a minha vida? Quando eu encontro o outro. Quando é que eu experimento o milagre? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O milagre é o outro. O caminho da resposta que eu preciso não é me trancar no meu quarto para falar com Deus, é eu abraçar alguém, é eu tocar alguém, porque o milagre é o outro. Alguém pode levantar suas mãos aqui nesse dia? Sabe, eu creio que nesse ano da compaixão nós vamos viver os maiores milagres de Deus. Nós vamos ver pão multiplicar, nós vamos ver Deus multiplicar pão e peixe. Alguém crê nisso aqui? Quando, Zulato, no partir, quando você pegar aquilo que você tem para você e decidir partir com o outro, você vai ver multiplicar para você e para o outro. Vai ver o milagre da multiplicação, irmão. Multiplicação não está em guardar, multiplicação está em oferecer, em colocar à disposição. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Feche os seus olhos. Quero que você tenha o seu momento com Deus agora. Momento de Deus falar com você de forma muito específica, muito particular, a respeito da mensagem que Ele nos trouxe aqui nessa hora. Talvez Deus vai colocar um nome no seu coração. Talvez Deus vai colocar uma família que está lá perto de você, você conhece. Talvez até uma família aqui da igreja mesmo. Quem sabe um colega de trabalho. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama.
nos ama tanto que o Senhor foi capaz de dar o seu Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós queremos seguir os passos dele, queremos dar a nossa vida uns pelos outros, queremos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pai, não nos deixa vivermos uma religião vazia, voltada para si mesmo, uma religião que transforma o Senhor num meio de aquisição de bênçãos. Pai, queremos conhecer o teu coração e nos importarmos com aquilo que o Senhor se importa, Pai. Queremos ser usados pelo Senhor para tocarmos aqueles que o Senhor quer tocar, para abraçarmos aquele que o Senhor quer abraçar, Pai. Em nome de Jesus, há uma cidade clamando. Marieta está clamando, Atlanta está clamando, a Georgia está clamando, Senhor. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Oh, Jesus. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre seu coração, por favor. Eu sei que essa não é uma mensagem evangelística. Nós não estamos falando aqui sobre a obra da salvação, mas talvez a bondade de Jesus tocou você nesse dia. Talvez ao ouvir essas palavras, que em alguns momentos soam como palavras duras, porque elas nos confrontam naquilo que nós estamos fazendo de errado, mas Deus faz isso para o nosso bem. Quem sabe ouvindo a mensagem desse dia, você foi tocado pelo Espírito Santo, e você diz: cara, eu quero fazer parte desse movimento do reino de Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo: Pai Celestial, diga, nesse dia eu abro o meu coração, diga, e eu te entrego a minha vida. Diga, eu reconheço que eu preciso de ti, que eu sou um pecador. Diga, Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga, nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui e você foi tocado por Jesus, você quer entregar a sua vida para Ele, ou quem sabe você já é um cristão, mas hoje de manhã você foi convencido pelo Espírito Santo da sua distância. Quem sabe, como essas pessoas, você está na igreja, mas a sua religião é vazia, você está com o coração frio, desviado, longe. Jesus está chamando você de volta para Ele hoje. Se você fez essa oração dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você disse: eu quero voltar para Jesus, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. E para isso eu gostaria que, sem constrangimento, você levantasse uma das suas mãos, para que eu possa conhecer você e orar por você, amém? Pode levantar, 1, 2, 3, pode levantar, levanta bem, ó, pode levantar, levanta, pode levantar. Você que levantou uma das suas mãos, vem cá pertinho de mim, deixa eu orar por você, sem constrangimento, vem. Pelo amor de Deus, alguém pode celebrar, alguém pode aplaudir Jesus, pelo amor de Deus, gente. Aleluia! Me ajuda a orar, ora comigo dizendo: Pai Celestial, nós abençoamos cada uma dessas vidas, declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: Pai, como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado que vocês vieram à frente. A Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por você, nós também vamos fazer. Aleluia. Vira para quem está pertinho de você e fala para ele: meu irmão, depois dessa palavra,
Eu vou até pagar seu almoço, hein? Amém, gente? Depois dessa palavra você tem até que pagar um almoço para alguém, amém, querido? Estenda as suas mãos. Dá até para cantar uma música de celebração depois, amém, irmãos? Sim ou não? Então vou dar a bênção apostólica que nós vamos embora fazendo festa, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o Espírito Santo, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dá um abraço quem está pertinho de você. À noite nós temos outro culto, amém, gente? Ó, alguém está dando um carro aqui de oferta, amém? Gente, à noite eu vou estar aqui de novo, amém, gente? Vocês vêm para nós lotar isso aqui, amém, gente? Amém, gente?